Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, alô, você torcedor do América, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou fazer a análise da vitória atleticana sobre o Coelho pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, você torcedor, seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Que satisfação ter você por aqui, muito bom contar com a sua audiência. Fique à vontade para fazer o seu comentário, fale sobre o jogo, dê sua opinião, fale sobre os jogadores, fique completamente à vontade para se manifestar, tá bem? Se puder, deixa aquele like aí para prestigiar o nosso trabalho. Caso ainda não seja inscrito, eu te convido a se inscrever. E olha só, hein? Galera, eu tenho uma dica muito bacana para você que tem carro, para você que tem moto. Chegou um aplicativo, né, de graça, que mostra para você todas as dívidas no seu veículo. Aí pode ser multa, IPVA, licenciamento, qualquer um deles. É a Zapay, Z-A-P-A-Y, como aparece aí no banner, tá vendo? Na Zapay você consulta sua placa grátis e ainda parcela em até 12 vezes no cartão. E com o cupom 6220, igual tá aí ó, no banner, 6220, rola 20% de desconto nas taxas para quem parcelar em 10 vezes ou mais. O link para baixar grátis está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Zapay, rápido, fácil e seguro. O Atlético venceu o América 1-0, né? Gol já quase no penúltimo minuto, vamos chamar assim, né? 1-0 para o Dragão contra o América, vitória importantíssima, a terceira do Atlético consecutiva dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os principais números do jogo. Aí está, a posse de bola, o Atlético teve bem mais, né, 61 a 39%. Finalizações, um jogo de muitas finalizações, 15 do Atlético, 4 na direção do gol, 10 do América, 4 na direção do gol. A posse de bola, precisão nos passes, 80% do Atlético, 72% do América. Cruzamento, o Atlético fez 22, acertou 5. O América fez 10, acertou 3. Lançamento, 69 do Atlético, 47 corretos, um número muito alto, né, de lançamentos corretos. 53 do América, apenas 14 corretos. Desarmes, 13-10 para a equipe do Atlético. E os escanteios, 5 para o Atlético, 6 para a equipe do América. Agora vamos conferir a escalação que o técnico Rafael Lacerda utilizou ao longo dos mais de 90 minutos contra o América, tanto o time que começou como os jogadores que entraram no transcorrer da partida. É esse aqui, isso, olha só a escalação do Dragão. Paulo Vitor no gol, Dudu que depois foi substituído pelo Heron, o Adriano, Tito e Luizão. Hoje foi ele quem começou pelo lado esquerdo. Ronald e Danielzinho, a grande surpresa na escalação, foi substituído pelo Jean Dias, Robert, depois Kelvin Martinez, depois Maranhão, Lelê e o Yuri, que saiu para a entrada do Thalisson. O gol atleticano marcado pelo Lelê, e o Martinez foi o único jogador a receber cartão amarelo nesse jogo diante da equipe do América. Agora vamos falar do jogo, né? O Atlético veio com essa surpresa, ao invés daquela linha de 3 zagueiros, ele veio com 4, só que o Luizão fazendo a ala esquerda. E o Danielzinho, né, jogador que veio do Maringá, a grande novidade ali no meio campo ao lado do Ronald. O Robert voltou ao time como já era esperado, e o trio ofensivo foi mantido em relação à última partida contra a equipe do Remo. Aí tem alguns aspectos. O Luizão não comprometeu defensivamente pelo lado esquerdo, mas o Danielzinho era um jogador que tinha muitas dificuldades em encaixar a marcação, né, ali ao lado do Ronald. Então o América ficava quebrando essa segunda linha do Atlético em vários momentos, principalmente no primeiro tempo. Mas eu gostei do início do Atlético. Achei que o Atlético no início conseguiu fazer uma pressão interessante. Mesmo que não criasse grandes oportunidades, o Lelê já era desde o início o jogador mais perigoso do Atlético, mas era um Atlético que controlava o jogo, né? O América não conseguia escapar, não conseguia contra-ataques, normalmente o Atlético recuperava a bola muito rapidamente, então o início de jogo do Atlético foi um início de jogo interessante, só que o tempo foi passando e o América foi se fortalecendo dentro de campo, já não deixava mais o Atlético chegar, começou a rondar a área do Atlético
e inclusive obrigou ainda no primeiro tempo o goleiro Paulo Vitor a fazer uma defesa muito boa. Aliás, o Paulo Vitor tem virado uma rotina, né? As grandes defesas do Paulo Vitor nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ele fez uma grande defesa contra o Remo, né? Uma defesa maravilhosa. Ele já havia feito uma partida muito boa contra o Cuiabá. Hoje ele voltou a fazer uma outra defesa sensacional, evitando que o América saísse na frente, né? Porque você toma 1-0 ali, você não perdeu o jogo, mas você cria uma dificuldade muito grande para o restante da partida. Então ali ele evitou o gol do América, numa jogada pelo lado esquerdo, né? O América utilizou bastante essas jogadas em cima do lado esquerdo, em cima do Dudu, e aí o Paulo Vitor precisou intervir numa falha de marcação também, né, no setor esquerdo da defesa do Atlético. Passado isso, o América já no início do segundo tempo, o América vinha chegando, né, hora ou outra, o América conseguia chegar, inclusive chegou ao gol, né, o gol precisou do VAR para anulação. Vai ser sempre um gol polêmico, né, naquele tipo de lance, né, acaba sempre sendo um gol polêmico. Mas para mim a arbitragem acertou em anular o gol do América. Mas assim, para mim tem lance que não tem polêmica. Não tem, mesmo eu tendo uma opinião, eu não vejo por que polemizar do outro lado. Neste caso eu entendo quem, quem, quem opina diferente, vamos dizer assim, em relação aqui à minha opinião, porque para mim o lance é um lance que cabe essa polêmica. Mas na reta final, depois que o Lacerda mexe no time, aí o Atlético melhorou, né? Porque é muito bom quando você vê o treinador mexer no time e o time melhorar. O que não é fácil. A gente pensa às vezes, é fácil você mexer no time e melhorar. E não é, porque normalmente você escolhe os melhores para começar o jogo, né? Então, os jogadores que ficam no banco quase sempre ou são jogadores mais fracos tecnicamente ou são jogadores que não vivem um grande momento. Então, quando você consegue usar o banco e o banco te ajudar, te fazer ser mais competitivo, e o Atlético conseguiu fazer uma reta de jogo interessante. O América que vinha sendo perigoso ali naquele segundo tempo, mas na reta final o Atlético conseguiu empurrar o América para trás, claro, jogando dentro de casa, isso acaba acontecendo, mas foi pressionando, dava aquela dúvida, né? O gol vai sair, não vai sair, né? O tempo vai acabando, vai dando aquele nervosismo. E olha só, o Thalisson, né? Tão criticado, jogador tão criticado, foi justamente dele o passe. E o Lelê fez um gol de muito oportunismo, né? O centroavante ele precisa disso, sabe? Tem hora que ele tem que ir de coxa, tem hora que ele tem que ir de cabeça, de pé, e dessa vez ele foi de sola, né? Literalmente de sola, antecipou o zagueiro com a sola da chuteira e aí fez o gol do Atlético. A bola entrou, né? O ângulo, inclusive tem um ângulo do Futebol 62 que o Patrick gravou, sensacional. Ele está do outro lado, né? Um ângulo espetacular que mostra claramente que a bola entrou. O Gustavo fez uma grande defesa, né? Mas como a finalização veio muito rápida, ele não conseguiu defender antes que a bola cruzasse a linha, e para mim o VAR acertou em dar o gol para a equipe do Atlético. Então, uma grande vitória do Atlético. O Atlético não fez um jogo bom, pelo menos na minha avaliação. Ele foi bem em alguns momentos do jogo, no início do jogo, na reta final do jogo, mas de um modo geral o Atlético eu diria que fez um jogo razoável hoje contra a equipe do América. Nos outros últimos jogos no Ascioli, eu gostei mais do Atlético do que gostei hoje. Só que nós estamos num momento do campeonato em que jogar bem, ir bem, é algo completamente secundário, sabe? Eu vejo dessa forma. O que vale agora é ganhar jogo. Agora é isso que vale. O Atlético conseguiu manter a distância para o G4, que era o que dava para fazer, né? O Atlético na rodada passada fechou com 5 pontos do G4. Nesta rodada, como o Novo Horizontino ganhou, o Atlético Paranaense ganhou, o que dava para fazer era manter os 5 pontos. E o Atlético manteve. Essa perseguição ao G4 ela não é fácil. Até você chegar ali na sétima, oitava colocação ainda vai, mas a hora que você precisa encostar nos da frente, aí o nível de exigência aumenta, porque são times que pontuam mais do que os outros. Então o Atlético encostou. Agora o Atlético vai para a fase mais difícil, que é a de chegar nos times da parte de cima da tabela. Ali é difícil de chegar, mas o Atlético conseguiu pelo menos se credenciar, né? Porque eu mesmo cheguei a dizer que o Atlético não teria essa possibilidade.
ainda está difícil, mas o Atlético já encostou o ânimo, já mudou, 3 vitórias seguidas, tudo isso muda o astral do trabalho, aumenta a confiança dos jogadores. Então o Atlético agora vivendo aí essa euforia, né, vamos dizer assim, por que não, de sonhar, de voltar a sonhar com acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Gostei mais uma vez do Paulo Vitor, muito bem, achei a defesa do Atlético um desempenho razoável, não gostei do Dudu no jogo, acho que sofreu muito, o Heron entrou, né, quando o Heron entrou, que ele inverteu o Luizão para a direita, o Atlético passou a comprometer menos, o Heron não comprometeu de maneira alguma. O Luizão foi bem na esquerda, bem na direita, foi bem compondo uma linha de 4. Não apoia, não chega lá na frente, mas ele deu conta do recado, né? A defesa, eu achei que a dupla de zaga só falhou naquele lance do... Não, teve a questão do gol, né, anulado, mas como o lance foi anulado, e teve aquela defesa do Paulo Vitor no primeiro lance também, que ali a defesa do Atlético falhou. Gostei do Ronald, jogou por ele e pelo Danielzinho. O Danielzinho não conseguiu ser um jogador eficiente, na marcação sofreu muito. Robert apagado no jogo de hoje, bem abaixo do Robert que a gente costuma ver. O Martínez razoável, Lelê decisivo, né, e ele vem sendo decisivo recorrentemente nos jogos do Atlético, um jogador que corresponde muito à sua contratação. E o Yuri hoje apagado. O Thalisson foi mais eficiente do que o Yuri dentro do jogo, tanto que saiu dele aí, ó, a assistência para o gol do Lelê. E o Rafael Lacerda, ele conseguiu melhorar o time na reta final, o que não é uma missão fácil, como eu citei para vocês. Ele conseguiu melhorar o Atlético na reta final, num jogo que estava se desenhando cada vez mais difícil, já no final do primeiro tempo, início do segundo tempo, gol anulado, né, vai dando aquela apreensão no torcedor, mas as substituições dele deixaram o Atlético mais forte na reta final e o Atlético conseguiu pressionar e fazer o gol. Porque a meta quando você muda na reta final é essa, né? Conseguir pressionar o adversário para quem sabe fazer o gol. Ele conseguiu pressionar e conseguiu fazer o gol da vitória, que era o objetivo do Atlético, né? As suas mudanças cumpriram o objetivo, cumpriram a missão para a reta final do jogo. Então, uma vitória importantíssima para o Atlético se manter vivo, se manter na esperança de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora pela frente o clássico contra o Goiás, e é um jogo que o Atlético chega num momento muito interessante. O Atlético que veio o campeonato quase inteiro, aquele campeonato sonolento, aquele campeonato desinteressado, muitas vezes decepcionante. Agora não, o Atlético chega para um jogo importante e chega com a moral muito elevada, né? 3 vitórias seguidas, é claro que vai ser um jogo extremamente pegado, mas é um jogo que com certeza os torcedores das duas equipes já aguardam ansiosamente a próxima terça-feira, quando eles vão se enfrentar no estádio da Serrinha. Tá bem? E é claro que a relação do próximo jogo a gente fala aí durante a semana, em outros vídeos e também nos nossos programas aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem, muito obrigado pela audiência de sempre e até a nossa próxima oportunidade. Eu aguardo o seu comentário aqui no vídeo. Até mais!